Olá, clube, tudo bem? Estou aqui para gravar a aula a respeito da mordomia, fazendo um link com o Antigo Testamento e também as alianças, né? Dentro do contexto das alianças e como que a gente pode conectar isso com os nossos dias. Esse é um requisito do Cavaleiro Fiel e hoje eu dei essa aula de manhã na reunião do clube, mas eu sei que alguns não puderam estar. Então, estou gravando para que você não fique sem essa aula, tá bom? Vou fazer ela bem de forma rápida, objetiva, sem nenhuma enrolação. Vamos lá. Fidelidade, a nossa resposta à aliança de Deus. O objetivo é o seguinte: Deus ele nos escolheu, nos amou e nos chamou para um relacionamento. E nossa fidelidade, ela é a forma de demonstrar que pertencemos a Ele. Ou seja, em outras palavras, a fidelidade nada mais é do que a resposta que nós damos a Deus, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz por cada um de nós. Não tem outra maneira de demonstrarmos amor a não ser pela nossa fidelidade, né? Não é à toa que Cristo mesmo falou, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, fidelidade, obediência são tudo sinônimos. O que é uma aliança? Aliança nada mais é do que um acordo, um compromisso, um relacionamento. Então Deus faz alianças com o seu povo justamente porque ele quer estar perto dele, quer estar próximo do seu povo. Alguns exemplos bíblicos de aliança, né, e suas promessas, seus personagens e os sinais daquelas alianças. Nós temos, por exemplo, em Gênesis 9, Deus promete a Noé que não destruiria mais a terra com o dilúvio. E qual é o sinal? O arco-íris. Com Abraão, ele promete fazer através dele, de seu filho, Isaque, uma grande nação. E o símbolo, né, o sinal é a circuncisão, o símbolo dessa aliança. Com Israel no Sinai, em Êxodo 19, capítulo 19 e verso 20, nós vemos ali a promessa de Deus de que eles seriam seu povo. Mas, para isso, havia um sinal, que era a lei dele, um sinal também de obediência. E em Jeremias 31, versos 31 a 33, nós vemos a nova aliança, Deus escrevendo sua lei no coração, né? O desejo dele. Hebreus vai falar também sobre isso. O Novo Testamento vai repetir essas palavras, que o desejo de Deus é escrever a sua lei no nosso coração. Isso se dá através de uma ação do Espírito Santo, né? Até são textos mal compreendidos, especialmente no Novo Testamento, de maneira tendenciosa, dizendo que Deus substituiu, não há mais aquela aliança do Sinai, é uma nova aliança. No Sinai, o povo rebelde, saindo do Egito, Deus tem a necessidade de formalizar em pedras. E tudo ali é simbólico também, a simbologia da eternidade, da sua lei, a simbologia da dureza do coração deles. Mas o desejo de Deus sempre foi que nós internalizássemos sua lei, obedecêssemos, né, de coração sensível, né, à sua voz, ok? Bom, Êxodo 19, verso 5, é um texto bastante interessante. Deixa eu só pegar minha Bíblia aqui. Vou ler esse texto aqui com vocês. É bom você estar aí com a sua Bíblia também para acompanhar. E é bom que é vídeo, você pode fazer pausas quando quiser. Se ficar com alguma dúvida, pode me falar também, me procurar, ou rever o vídeo, analisar com cuidado, assistir com cuidado, mas qualquer dúvida você pode me procurar também. Êxodo 19, verso 5 diz: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então Deus faz um chamado especial ao povo de Israel e esse chamado ele envolve uma resposta, né? Ele nos convida. Fidelidade, a resposta do povo. É o contexto aqui geral que nós estamos falando, né? A ideia central é essa. A aliança ela sempre tem duas partes. E nesse caso, Deus ele promete cuidado, direção, salvação, promete muitas coisas, né? Aliás, é o melhor que nós podemos ter como presente, como promessa de Deus, principalmente a salvação.
além do cuidado, da direção, e a nossa parte é a nossa resposta. De que forma nós vamos responder? Com amor e obediência, é óbvio, né? Então veja, é um contrato, uma aliança, tem duas partes. Deus, ele remiu, aliás, perdão, Deus resumiu a fidelidade em duas frases. Também textos aqui que às vezes são mal compreendidos, né? Eu vou ler aqui Mateus com vocês, Mateus capítulo 22, Mateus 22, versos 37 ao 39. Vamos ver o que diz o texto. Pegue aí sua Bíblia também e acompanhe. Mateus 22, 37 a 39. Diz assim: Respondeu Jesus, ame o Senhor. Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Aqui Cristo resume a lei, né, em duas partes, porque a lei ela está dividida em duas partes. As próprias tábuas da lei eram duas tábuas, né? A primeira tábua era o amor vertical, direcionado a Deus. Os 4 primeiros mandamentos eles vão ser um amor voltado a Deus, né? Não ter outro Deus além dele, não ter imagens de escultura, né? Não adorar imagens de escultura, não falar o nome de Deus em vão, guardar o sábado. Aí o restante da lei é um amor horizontal, voltado para o nosso próximo. Por isso que a lei se divide em duas partes. O amor a Deus e o amor ao próximo. Aí honrar pai e mãe, não adulterar, não matar, enfim, não cobiçar, são todos a parte do nosso compromisso com o nosso próximo. A gente pode ir além, o próprio apóstolo Paulo resume a lei em uma lei só, né? Ele fala lá em Romanos 13:10 que o cumprimento da lei é o amor, né? Mordomia na aliança hoje. De que forma nós mostramos nossa fidelidade nos dias atuais? Com o coração. De que forma? Orando, buscando a palavra de Deus, lendo, né, a Bíblia, a palavra de Deus, culto em família. Também temos o nosso compromisso com o nosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20 vai falar que o nosso corpo ele é o santuário, o templo do Espírito Santo, ou seja, nós devemos cuidar dele. Inclusive, o texto continua dizendo que se a gente destruir esse templo, esse santuário que pertence a Deus, que é o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. De que forma a gente cuida? Lembre que, deixa eu só falar uma coisa que a gente não falou no início, talvez eu deveria ter falado isso no início. O conceito de mordomia é o sentido de que nós cuidamos daquilo que não é nosso. Esse é o sentido de mordomia, né? O que que o mordomo faz? Ele cuida, ele protege, ele preserva algo que não é dele. A função dele é cuidar daquilo, porque ele vai dar contas, ele presta contas daquilo. Um mordomo, né, numa casa, ele é responsável por aquela casa, pela ordem, pelo ambiente, pela limpeza, por tudo. Mas ele se reporta a um dono, ao proprietário. Da mesma forma, na nossa vida, na realidade, tudo ao nosso redor, inclusive nós mesmos, pertencemos a Deus. Nosso tempo, os nossos tesouros, né, que são os recursos, eh, o nosso corpo, enfim, tudo, a própria natureza, tudo pertence a Deus. Então, aqui no contexto do nosso corpo, de que forma nós expressamos a nossa fidelidade, a nossa mordomia? Evitando vícios, tendo a alimentação mais saudável possível, né? Cuidando, preservando do nosso corpo, cuidar do descanso, da mente, com o nosso templo, aqui é o templo agora, a casa de Deus, né? Ir aos cultos, ajudar na igreja, servir as pessoas, e com os nossos recursos não, com os nossos talentos agora. O recurso é o próximo. Os talentos são os dons, né? Os dons espirituais que Deus nos concede. Nós devemos utilizá-los. Não nos deu simplesmente por dar, é justamente para utilizá-los. Se é de cantar, cantar. Se é tocar um instrumento, tocar. Organizar, planejar, ajudar, liderar, enfim, tem muitos tipos de dons, né? Que Deus quer que usemos na sua obra para a missão, para o cumprimento da missão e para a edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Deus não exige perfeição, ele quer disposição. É muito melhor uma pessoa disposta que não saiba nada, mas tem vontade de aprender, do que alguém que sabe tudo, mas é sem vontade,
não tem um compromisso, né, com as coisas de Deus. Agora sim vem a questão dos dízimos e ofertas, né, os nossos bens. Eh, dízimo é 10%. Isso é o que a Bíblia ensina, né. E dízimo não é dar dinheiro, é reconhecer que Deus é dono de tudo. Ele sustenta a pregação do evangelho. Então, para que a pregação do evangelho aconteça, tem que haver recursos financeiros, né? E é o nosso dízimo. E aqui eu abro até um parênteses da minha experiência pessoal com relação aos dízimos e ofertas. Não é só você contribuir, devolver, que a palavra correta é devolver, né? Não dar, porque não é meu, pertence a Deus, mas esse dinheiro que é destinado, não apenas sai do nosso bolso e vai para a obra de Deus, ele também trabalha em nós, o egoísmo principalmente. Isso eu percebo nitidamente na vida de muitas pessoas e na minha vida também. Eu acho que isso é geral, inclusive. Acredito que isso seja geral. Nós somos egoístas por natureza, né? Então Deus também está trabalhando quando somos fiéis, quando Ele nos exige a fidelidade, Ele está trabalhando também esse egoísmo natural que há em nós. Já nascemos com ele. E com relação à oferta, a oferta é voluntária, no sentido que Deus não estipula um valor. A oferta tem a ver com a gratidão. Se eu tenho gratidão no meu coração, isso vai também se mostrar na minha oferta. Eu posso estipular uma oferta de 1%? Sim. Posso planejar, e aqui é uma palavra-chave, planejar uma oferta de 2%? Sim. De 5%? Aí você que vai definir. Mas ela precisa ser sistemática, né? Ela precisa ser planejada e sistemática. São duas palavrinhas que caminham junto quando o assunto é oferta, porque a oferta não é um troco, não é o que sobra. Eu costumo dar um exemplo assim, ó, digamos que a pessoa ganhe R$ 950. Qual que é o dízimo dessa pessoa? R$ 95. Eu estou dando esse exemplo porque fica fácil aqui. Aí a pessoa coloca lá no envelope de dízimos e ofertas, ela não tinha troco, ela coloca uma nota de R$ 100. Aí ela fala assim, 5 vai de oferta. Isso não é o jeito certo de ofertar, porque a pessoa está dando do que resta, do que sobra. É tipo assim, vai esse mesmo. Ela não foi planejada. A oferta precisa ser planejada, né? Ela mantém a igreja funcionando, ela demonstra gratidão e amor. O texto-chave com relação a dízimos e ofertas é justamente Malaquias 3:10, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Inclusive, esse é um princípio bíblico, né? Eu posso destinar meu dízimo para comprar uma cesta básica, para construir uma casa, para ajudar alguém? A resposta é não, porque Deus determinou que fosse levado à casa do tesouro, à igreja, nesse caso, né? E a igreja tem as suas frentes, assim como o indivíduo também deve ter as suas frentes eh, de a gente chama de um sacrifício a mais de ajudar alguém, né? Um valor destinado para isso. Isso era claro também no Israel. Israel tinha um segundo dízimo. Muito bem, vamos lá. Exemplos práticos. Por exemplo, vamos imaginar aqui algumas situações e como que eu demonstro a fidelidade através dessas situações. Eu recebo uma mesada, um salário. Estou falando mesada porque aqui o estudo é destinado aos desbravadores, né? Adolescentes de 10 a 15 anos, então não trabalha. Mas, de repente, tem alguma renda, alguma mesada do pai, da mãe, da avó, e o correto é ele fazer o quê? Separar o dízimo e a oferta. Lembrando, o dízimo é 10% e a oferta você estipula, você seleciona, você escolhe quanto vai doar ali, quanto vai dar de oferta. É que o dízimo a gente fala devolver e a oferta é doação, né? Eu tenho um tempo livre, reservo uma parte para Deus. Isso é uma maneira de você também estar sendo fiel. Vejo alguém precisando, ajudo sem esperar algo em troca. Tenho um talento, uso na igreja para servir. Amigos que influenciam as nossas escolhas. Eu devo permanecer fiel aos valores cristãos. Aplicações aqui a respeito desse tema. Vamos lá. Deus te escolheu antes de você nascer. Ele te chamou para fazer parte da aliança dele. Agora ele diz: Eu sou o teu Deus. Você é meu filho. Vamos caminhar juntos? Aí fica a pergunta, né? Quem quer ser um filho fiel? Quem quer dizer, Senhor, tudo que eu sou é teu?
Amigos, é o seguinte, esse aqui é a última parte do slide, mas eu quero deixar um recadinho para você. Não faça aqui o cavaleiro fiel só para cumprir um requisito, só para estar certinho lá no Campuri, só para ganhar sei lá, um trunfo, uma insígnia, uma especialidade ou qualquer outra coisa. Não. Procure, na essência, o objetivo, inclusive, desse estudo é ser fiel, é fazer de você alguém fiel, fiel a Deus, fiel aos seus princípios, fiéis aos seus pais, fiéis no ambiente de trabalho, fiéis na faculdade, fiéis onde vocês estiverem na escola, fiéis em qualquer lugar. A ideia é essa, não pense, tire da ideia aquela questão de cumprir um requisito. Busque a fidelidade. Esse é o maior tesouro que a gente pode dar para nós mesmos e para outras pessoas que vão ver o nosso exemplo, tá ok? Deus te abençoe, desbravador. Deus te abençoe, cavaleiro fiel. Um forte abraço e fica com Deus.